Olá, eu sou Patrícia Romano, dançarina de dança clássica indiana há 25 anos. Eu tô aqui para falar um pouco da história da dança. A dança indiana tem uma raiz muito profunda na filosofia hindu. Ela é citada desde sempre em escrituras e também a gente pode encontrar muitas referências nas paredes dos templos. Aliás, os templos sempre têm o Natya Mandapam, que é um lugar próprio para a dança. A dança nasceu, segundo os Natya Shastras, como uma forma de educar. Não sei se vocês sabem, mas antigamente na Índia existia um sistema de castas que não permitia que as castas mais baixas, principalmente os outcasts, né, que são os conhecidos como intocáveis, tivessem acesso ao conhecimento. Né? Quando eu digo conhecimento, é o conhecimento das escrituras hindus. E por conta disso, os deuses foram falar com o deus Brahma, que é o deus da criação, para que ele criasse alguma coisa que pudesse trazer essa educação, né? Educação no sentido de como se portar na vida, né? Como seguir os princípios básicos do hinduísmo. Então eles foram falar com Brahma e Brahma criou o teatro, né? Natya é uma palavra para teatro também. E criando o teatro era uma coisa bem elaborada. Você tinha de como que você vai construir o prédio do teatro, né? De acordo com o Vastu Shastra, né? Onde cada coisa fica, onde fica o green room, camarim, onde fica a frente do palco, por onde se entra, etc. Tá tudo no Natya Shastra. E as posturas, os rastas, né? Os mudras, conhecido aqui no Brasil mais como mudras, que são esse código de mãos, toda a expressão facial, a música. O Natya Shastra é bem complexo, tem bastante informação. E aí tem uma curiosidade, porque eles falaram assim, então agora dá para os deuses apresentarem e as pessoas aprenderem. E aí alguém falou, não dá para ser os deuses, porque os deuses não têm disciplina. Então a gente vai ter que dar isso para os sábios. E assim ele deu os Natya Shastras para Bharata Muni, que era um sábio, porque Bharata Muni tinha muitos filhos, né? Na Índia, o guru ou a guru são considerados pai e mãe. Então os discípulos são os filhos desses pais. E Bharata Muni então ensinou para os seus discípulos. Eu sinto que as pessoas têm muita curiosidade acerca da Índia, né? Da cultura, do modo de vida. E apesar de que hoje a gente tem a internet que ajuda bem, né? A gente a conhecer as coisas, eu sinto que é legal a gente trazer conteúdos abrangentes não só sobre a dança em si, né? Para isso a gente vai ter no canal falando sobre filosofia, falando sobre costumes. Eu também tenho um jeito peculiar de falar, que eu começo a falar uma coisa e falo 25, então eu vou ler para vocês. É uma história muito bonitinha e eu acho que vale a pena ler com as palavras que estão escritas no Natya Shastra. A história sobre essa história do começo, de como começou a dança, né? Eu sempre gosto de ler
exatamente a história que está no Natya Shastra, né? Eu posso contar assim por cima, mas eu acho bacana escutar com as palavras das escrituras. Então, certa vez, quando Bharata estava sentado com seus discípulos, alguns sábios se aproximaram e lhe perguntaram como o Natya Veda havia sido criado. Ah, parênteses aqui, tá? Outro nome dos Natya Shastras é Natya Veda. Por quê? Porque ele é tão bom que ele é considerado o quinto Veda. Para quem não sabe, a Índia tem essas escrituras que são importantíssimas, que são os 4 Vedas. O Rig Veda é o mais antigo, né? O Rig Veda até é um sânscrito difícil, porque ele trata mais da parte de rituais para interferir na natureza. Então, por exemplo, mantras para que chova, para que pare de chover, para que a plantação floresça. Aliás, acho que eu estou precisando de um mantra desse. Então ele trata de coisas mais práticas, né? Aí fora o Rig Veda a gente tem o Yajurveda, da onde sai o Ayurveda, né? Da onde sai a medicina e da onde sai também a maquiagem para dança. Olha que legal. Tem o Samaveda, que se não me engano é quem trata da música. Rig, Yajur, Sama e o Atharva Veda. Tá? Então são 4 Vedas. Então quando se refere ao Natya Shastra como Natya Veda, é porque ele é tão importante que ele é considerado o quinto Veda, fecha parênteses. É dito que é tão bem escrito e de igual valor aos Vedas, eles disseram. O senhor poderia nos contar como foi escrito e para quem? Então Bharata disse, Natya foi criado por Brahma. Vou lhes contar a história, me escutem com toda a humildade e atenção. Há muito, muito tempo atrás, disse Bharata, as pessoas desse mundo de prazer e dor, atormentadas por apego, avareza, inveja e raiva, tomaram comportamentos vulgares. O mundo, então, era habitado por deuses, demônios, yakshas, rakshasas, nagas e gandharvas. Os deuses, liderados por Mahendra, que é outro nome de Indra, tá? Indra é o, digamos, o rei, abrir parênteses, tá? Indra é, digamos, o rei dos deuses. Tipo, lá no paraíso, né, que não é que chama paraíso, porque mundo é louca. E louca, você tem vários loucas, vários mundos. Então, nesse mundo dos deuses, nesse Deva Louca, não, Deva não é louca, mesmo porque Deva é homem, Devi é mulher. Louca, como eu já disse, quer dizer planeta, mundo, universo deles, cada um tem o seu. E então Indra ou Mahendra é o cara que manda ali, é o rei da coisa. O veículo dele é um elefante. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui para a gente falar sobre os atributos e os veículos de cada deus. Ó que legal, deuses e deusas, porque se há uma coisa importante no hinduísmo é que a deusa tem tanta importância quanto Deus. Eles vêm em pares, porque isso vai ser um outro vídeo falando sobre esse princípio de Shiva e Shakti, de consciência e manifestação. Mas isso é outra história. Continuando a nossa história, fecha parênteses. Então os deuses, liderados por Mahendra, foram até Brahma e pediram: por favor, dê-nos algo que possa não apenas nos ensinar, mas também que seja agradável aos olhos e aos ouvidos. Nessa época já existiam os Vedas, mas pessoas como as da casta Shudra eram proibidas até mesmo de ouvir as escrituras. Então eles disseram: por que não cria para nós o quinto Veda, o qual poderia ser acessível para todas as castas? Brahma concordou em refletir sobre isso. Despediu-se e então, em completa solidão, entrou em profunda meditação. Finalmente, decidiu compor o quinto Veda, incorporando todas as artes e as ciências que havia nos 4 Vedas. Brahma fez isso extraindo
a fala do Rig Veda, a música do Samaveda, os gestos e a maquiagem do Yajurveda e a representação dramática do Atharva Veda. Então ele chamou Indra ou Mahendra e disse: aqui está o Natya Veda. Deixe que os deuses o pratiquem, já que requer pessoas que sejam espertas, inteligentes, observadoras e que possuam autocontrole. Indra ponderou, então disse que os deuses não eram aptos para praticá-lo, porque não tinham todas aquelas qualidades, principalmente o autocontrole. Parênteses. Ele disse: são os sábios que podem fazê-lo, pois eles detêm o controle do conhecimento védico e também possuem autocontrole. Foi por isso que Brahma veio confiante a mim, disse Bharata. Brahma disse: você tem muitos filhos, parênteses, discípulos, já expliquei. Então deverá adotar a prática do Natya Veda. Com esse comando de Brahma, pratiquei com meus filhos, designando a cada um uma função apropriada, dizendo a eles como se colocar e como se mover, e treinando-os nas palavras, nas emoções e nos movimentos. Assim nasceu a dramaturgia, e a dança está ligada à dramaturgia. A dramaturgia é composta de arte dramática, dança e música. A dança, propriamente dita, tal como a conhecemos hoje, tem sua origem também no Natya Shastra. Quando Bharata sugere a Brahma que mostre uma peça, uma Natya, uma peça completa, com fala, com tudo, ao deus Shiva. A peça foi mostrada a Shiva e ele gostou tanto que ele pensou que ele poderia contribuir com a própria dança dele, o Tandava Nritya. Ele se ofereceu para enriquecer essas escrituras, ensinando a técnica da dança. Por isso que quando a gente se quando a gente se refere a Bharatanatyam, a gente fala que ele tem muita Tandava, né? Ele tem muito vigor, que é essa origem dessa dança de Shiva. Então ele se ofereceu para enriquecer as escrituras, ensinando a técnica, e ele que elaborou o que hoje conhecemos como Nrita. Nrita seria dança abstrata. Por quê? Porque quando o Natya nasceu, ele era dramaturgia, certo? A gente já falou isso. Dramaturgia inclui emoções, inclui falas, inclui história. Mas a dança de Shiva, ela é simplesmente rítmica e estética. Então foi através de Shiva que veio. Por isso que a gente fala no Bharatanatyam, não estou falando aqui de Bharatanatyam especificamente, estou falando da dança indiana em geral. Mas, apesar de eu conhecer bem 3 estilos do sul da Índia, o Bharatanatyam é o meu estilo principal. A Teacher, minha guru, ela sempre disse que o Bharatanatyam era base para todas as danças. Porque ela é muito sem sotaque, digamos, né? O Bharatanatyam, ele tem uma pureza, né? Assim, técnica, que se você sabe Bharatanatyam, é muito fácil aprender os outros estilos, dos que eu conheço, tá? Não estou falando de todos. Mas, por exemplo, se você dança Mohiniyattam e vai aprender Bharatanatyam, você vai ter uma certa dificuldade, porque você vai ter que aprender mais técnica. Mas o Mohiniyattam tem uma raiz no Bharatanatyam. Então fica mais fácil assim. Então, isso fez com que os sábios ficassem em dúvida. Porque até então, os gestos, eles tinham um propósito. Então, por exemplo, se eu fazia Alapadma, eu estava fazendo uma flor. Ou eu estava fazendo uma pergunta. Mas aí vem Shiva com uma dança que não tem significado. Então, o Alapadma significa o quê? Nada, só beleza. Ah, que legal. Então, como que introduzir esse Nrita, né? Qual era a característica essencial? Então, Bharata responde isso no Natya Shastra. Né? Agora é Bharata falando, não sou eu. Verdadeiramente, Nrita não tem significado, mas que cria beleza, atração para a apresentação. Geralmente as pessoas gostam desse tipo de dança. Então, Nrita
começou a ter um papel muito importante na dramaturgia, porque imagina que as pessoas estavam fora, estavam lá na sua vida normal, com a cabeça pensando pra caramba, e aí elas chegavam para assistir uma peça e, gente, quem já assistiu peça na Índia, tipo, demora horas e é profundo. Daí a pessoa chegava e não conseguia prestar atenção. Então, tinha uma dança nrita no começo. Aí a pessoa, pá, dava aquele... A mente esvaziava, muito legal, né? A mente dava aquela esvaziada e a pessoa poderia aproveitar melhor a peça de dramaturgia. Ah, é muito legal, né? Então, ainda hoje, a dança pura é bem apreciada. Porque na dança pura, você não tem que entender ela, você só assiste. Ela é só beleza estética. Então, por exemplo, se eu danço uma peça que conta uma história, principalmente se eu for... Não, tudo bem, se eu for dançar aqui no Ocidente, eu falo principalmente, mas na Índia é a mesma coisa, porque, por exemplo, Bharatanatyam, a música é em Tamil. Quem que fala Tamil? Só Tamilian. Ou algumas pessoas de Kerala falam Tamil porque é vizinho, mas pergunta pro cara se de Madhya Pradesh se ele fala Tamil, se ele entende Tamil. Não, não entende. Ou no Mohiniyattam, que as músicas são em Malayalam. Quem fala Malayalam? Eu. Tô brincando. É difícil de entender para uma pessoa que é de Gujarat. Ela não vai entender nada daquela língua. Então, tem uma coisa, você tem que explicar, você tem que entender os gestos, você tem que entender a emoção. Enquanto que Nrita é só olhar. Tá lá lindo. E Nrita, aqui no Natya Shastra, não necessariamente aqui nessa parte não fala, acho que é do Abhinaya Darpana, que fala de Lácia. Então, como eu disse antes, tudo na Índia é em pares, né? Deuses e deusas. Os deuses são todos casados, só tem um deus que não é casado. Eu falo dele um dia. Mas a dança também, ela tem Tandava e tem Lácia. Então, quem ensinou Lácia foi Parvati, a mulher de Shiva, que é a parte da graciosidade. Eu não sei se aqui no texto que eu separei para contar para vocês tem essa parte, mas depois eu conto. Então, quando eu falei que o Bharatanatyam não tem sotaque, talvez isso tenha ficado um pouco solto. Porque assim, as danças, nenhuma era desse jeito. Ela não é igualzinha ao que ela era 6.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Ela não é nem igualzinha ao que ela era 10 anos atrás, tá? Eu que danço há bastante tempo, eu fico vendo a diferença. Por exemplo, quando eu comecei, o Abhinaya, né, a dança expressiva, ela era muito mais importante do que a dança pura. Hoje em dia as pessoas gostam mais de dança pura, justamente por causa dessa coisa da internet, né, dessa globalização. Então você pode entender mais facilmente. A dança era mais lenta. Imagina que uma Devadasi, ela dançava no templo cantando a própria música que ela estava dançando. Ela escrevia música, ela escrevia o poema, ela musicava e ela dançava, cantando, e ela cantava. Com músicos tocando, mas ela que cantava. Agora, se você vê umas danças de hoje, se a bailarina cantar metade da dança, ela já morreu. Porque a dança é muito mais vigorosa. Então, o que eu estou dizendo dessa evolução não é a mesma, tá? A dança não é a mesma. Como que essa dança veio para nas nossas mãos? Primeiro eu vou contar como ela sumiu. Ela sumiu por conta dos ingleses. Verdade. A colonização inglesa fez de tudo para acabar com a cultura indiana.
Mas é difícil, né? Assim, por exemplo, não é tão difícil. Se você pensar o que os portugueses fizeram no Brasil, tipo, cadê a cultura indígena? Os caras mataram a cultura indígena. Eles tentaram fazer a mesma coisa na Índia. Todos os países colonizadores, desculpa aí, se você é inglês, português, francês, holandês ou belga, qualquer coisa que seja colonizador, você vai lá e detona a cultura do lugar. Por quê? Porque a cultura é o que nos une. A cultura é o que nos sustenta. Quando eu digo cultura, eu não estou falando de livro, eu não estou falando de balé clássico, música clássica. Não, estou falando da cultura de um povo. Cada povo tem sua cultura. E o colonizador, ele vem e detona a sua cultura. É o que tentaram fazer na Índia. E uma das coisas que eles fizeram foi associar a dança com coisas horríveis, associar o nome das devadasis como sendo prostitutas, porque numa cabeça cristã, inglesa, fria, desculpa, tá? Eu tenho grandes amigos ingleses, porque tem gente boa em tudo quanto é lugar, mas essa cultura colonizadora, vamos combinar que não é legal. Voltando, eles associaram a dança, eles associaram o nome de devadasis a prostitutas porque as devadasis eram mulheres livres e nessa cultura cristã não cabia mulher livre. Naquela época, sei lá, 1800 bolinha, nem sei quando foi, preciso olhar. Uma mulher livre que era dona do próprio nariz, que não precisava casar, que fazia o que ela queria e que ela podia ter relações, se ela quisesse, com quem ela bem entendesse, aquilo não cabia numa cultura cristã. Portanto, os caras detonaram. Então, a dança ficou sumida. Quando teve o movimento de independência da Índia, grupos começaram esse resgate da cultura nacional da Índia. Uma dessas pessoas foi Rukmini Devi, que junto com Krishna Iyer, que era um advogado de casta Brahmin, porque tipo, era bem mal falado a dança, eles resgataram, foram lá conversar com os guruzinhos nas aldeias, pegaram as Natya Shastras, fizeram todo um movimento para revivificar, né? Tornar vivo novamente essa cultura através da dança, nesse caso da Rukmini Devi. E aí começaram vários movimentos pela Índia toda. Então, por exemplo, em Kerala, Kalyani Kuttiaman fez o mesmo movimento de resgatar o Mohiniyattam. Em Andhra, resgataram o Kuchipudi, que num outro vídeo eu vou falar sobre essas diferenças, como que aconteceu, enfim, só que é uma pincelada. Nós estamos falando da origem da dança. E eu já estou bem perdida, né? Que eu vou para cá, vou para lá, enfim. Enfim, isso que eu quis dizer com sotaque. Então, por exemplo, o Mohiniyattam, ele tem uma coisa dos coqueirais, né, do mar, porque Kerala é um estado costeiro, né? É quase que uma tripa, assim, só de costa, né? Então, ele tem essa influência desse movimento, é mais quente, né? Quase uma Bahia, Kerala, né? Então, aquela malemolência, aquela coisa mais ondulada. E assim, cada estado tem lá sua dança, sua cultura. Apesar dos Natya Shastras se referirem à dança indiana em geral, a palavra Bharata foi incorporada no estilo de dança do sul da Índia, que antes era conhecido como Sadir, por alguns motivos. Primeiro, a gente pode dizer que Bharata é a dança de Bharata, que é o sábio que escreveu, que compilou, né, que nos entregou os Natya Shastras. A segunda são as 3 sílabas de Bharata, que é Bha de Bhava, que é emoção, Ra de Raga, que é melodia,
e Tadi Talam, que é o ritmo. Mas também a gente pode dizer que é a dança da Índia, Bharatanatyam, porque Bharata é o antigo nome da Índia. E o papel da mulher foi muito importante, né? Nos próprios Natya Shastras é falado da necessidade de que seja executado por mulheres. E assim foram criadas as apsaras, as dançarinas celestiais. Então toda dançarina descende das apsaras. A gente descende das devadasis, que é um sistema que foi proibido infelizmente, mas que num outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então essa origem é muito conectada com a filosofia hindu. Eu particularmente não me refiro ao hinduísmo como religião. Eu não concordo com encaixar a filosofia hindu como religião. Eu vou explicar por quê. Eu sei que hoje tudo vira religião e o hinduísmo é considerado religião. Mas de fato o hinduísmo é uma filosofia. Eu particularmente sou convertida, mas por uma razão prática, porque existem alguns templos no sul da Índia que não permitem não só estrangeiros, mas não hindus. Mesmo que você seja indiano, mas se você é cristão ou muçulmano, você não pode entrar. E para poder dançar nos templos, para poder visitar esses templos, era um problema para mim e para as pessoas que me rodeavam, para minha teacher, ou para o meu marido, ou para a família do meu marido. Eu sou casada com um indiano. Então a gente fez essa conversão para que eu pudesse ter um papel e se alguém me parasse no templo, eu podia provar que eu era hindu. Isso é uma coisa muito moderna, de 10 anos para cá. Eu lembro da teacher me falando que não existia se converter ao hinduísmo, porque o hinduísmo abrangia todas as religiões. O hinduísmo não é uma religião conversiva, por exemplo. O cristianismo, ele se foca em converter as pessoas. O islamismo também. Eu não entendo muito de judaísmo, não sei como é, eu acredito que é diferente. Mas essa coisa que acha que está certo e que o outro está errado e, portanto, você tem que virar o isso e não ser o aquilo, isso não existe no hinduísmo. Você pode ser cristão, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano e ainda shintoísta, budista, jainista, enfim, qualquer que seja a sua religião, você pode seguir a filosofia hindu. Então isso eu acho uma coisa muito interessante e que a gente deveria manter, né? Porque é muito mais pacífico esse respeito à crença. Você aproveita aquilo que quer aproveitar simplesmente. Então, voltando à dança clássica indiana, é totalmente conectada com os templos, né? Quando começou esse sistema Devadasi, as Devadasis pertenciam ao templo. Elas eram como monjas e ofereciam dança nos templos. Mas isso é um outro capítulo que eu vou falar numa outra oportunidade mais a fundo sobre as Devadasis. O que eu quero deixar aqui claro é que essa conexão entre hinduísmo e dança clássica indiana. Eu já vi peças, por exemplo, de cristãos, isso é bem possível, usando, por exemplo, histórias da Bíblia com Bharatanatyam. É possível. Existe muita controvérsia a respeito do fator arianos, né? Se os arianos já existiam na Índia ou se os arianos invadiram a Índia. Isso é uma eterna discussão na Índia, porque existe uma corrente que diz que eles já estavam lá e outra que diz que a Índia foi invadida e que originalmente
as pessoas da Índia tinham a pele mais escura e seguiam a cultura dravídica. A gente fala pouco dessa cultura dravídica, né? A cultura dravídica era mais... Você não tinha essa coisa dos deuses todos, né? Era uma coisa mais consciência e manifestação da consciência. Eram adorados mais a deusa como a terra, como a própria terra, né? Porque é quem alimenta, é quem nutre. E eram caçadores, era um povo mais tribal. E os arianos, e quando se estabeleceu o período ariano, foi criado o sistema de castas. O sistema de castas, em princípio, se chamava Varna. Varna quer dizer cor. Então, teoricamente, essa divisão de castas foi feita pela cor da pele, ou seja, quem era mais branco era Brahmin, quem era mais escuro era Shudra, quem era muito escuro era intocável, né? Outcast. Quando a gente fala em sistema de castas aqui no Brasil, a gente pensa casta alta e pensa que financeiramente é a casta mais alta, mas isso não acontece na Índia. A casta Brahmin, que é considerada a cabeça de Deus, ela é a casta que abriga os sacerdotes, os artistas, os intelectuais, que não necessariamente têm dinheiro. A casta Kshatriya, que seriam os braços de Deus, né? É a casta não só do exército, mas dos reis, dos governantes, né? Uma casta mais... Tanto que a gente, quando pensa em Índia, pensa que todo mundo é vegetariano. Na verdade, os Brahmins são vegetarianos. As outras castas podem comer carne, dependendo do seu estado. Cada estado na Índia tem um comportamento muito peculiar. Depois dos Kshatriyas, a gente tem os Vaishyas, que seriam os comerciantes e os agricultores. E depois os Shudras, que seriam os serviços mais braçais. Os intocáveis, que são fora do sistema de casta, né, não são considerados, não eram considerados, né? Gandhi veio mudar isso, mas ainda hoje, digamos que se segue um pouco, depois eu explico por quê. Então, os intocáveis eram aqueles que faziam um trabalho que os tornavam, aspas, impuros. Eles eram quem limpavam os banheiros, que não era banheiro naquela época, né? Aquele buraquinho. Eles faziam essa limpeza, eles curtiam couro, né? Que é um trabalho também impuro. Enfim. O sistema de castas, a partir do sistema de castas se criaram muitas escrituras. Eu, particularmente, Patrícia Romano, tenho minhas ressalvas com relação ao sistema de castas. Mas, enfim, sou eu, né? Não sei se todo mundo pensa como eu. Para vocês terem uma ideia, os intocáveis, durante uma época, eles andavam com uma vassourinha amarrada, uma vassourinha atrás, que ficava amarrada na cintura, porque eles tinham que apagar os passos deles para que ninguém pisasse sobre esses passos impuros. Ai, gente, ninguém merece, né? Assim, me dói o coração isso. Mas, enfim, é história, e história a gente tem que contar como ela é. E isso que eu tô falando de casta também é uma visão bem econômica, tá? Dividir nessas 4 castas, porque existem várias subcastas. E como eu disse que hoje em dia é proibido, né? Desde Gandhi, essa coisa do sistema de castas ficou proibido. Porém, a gente ainda vê, eventualmente, problemas com casamentos intercastas, que está melhorando bastante agora, mas a explicação é, por exemplo, se uma mulher Brahmin casa com um marido Kshatriya,
Ela não come carne, ela é vegetariana e ele come carne. Então você vai ter que ter duas cozinhas, porque a comida do Brahmin não pode ser cozida aonde se cozinha a carne. Ela não vai cozinhar para o marido, então cria alguns problemas. Eu até entendo, mas eu acho que cada casal se ajusta. Por exemplo, o meu marido come carne e eu não. Mas eu nunca cozinhei carne, não cozinhava carne para ele. Ele comia quando ele ia para fora. Só que depois de 15 anos de casado, ele virou vegetariano, tá? Então, não tô dizendo que ser vegetariano é melhor. Tô dizendo que esses ajustes podem acontecer. Bom, e por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode até dar um like, olha que legal. Falar, mano, gostei. E outros virão. Vamos falar sobre essa cultura, sobre essa filosofia e conhecer um pouco mais da cultura da Índia. Beijo, até mais.